Certo, pessoal. Tudo bem. Show. Ok. Vamos começar então, tá? Tu já sentiu algo sobre o que direcionar? Já, já tô sentindo faz durante o dia todo, né? Meu coração tá queimando bastante, que eu já falei pro Abner, falei, eu já tô com o olho cheio de lágrimas antes de começar a live, antes de começar a falar, né? E o primeiro de tudo que eu quero que vocês entendam que esse projeto que a gente está começando, acho que é algo que há muito tempo Deus tem colocado no nosso coração. Há muito tempo ele tem ministrado na nossa vida e nos cobrado. Dessa vez cobrou um pouco mais intenso, né, amor? E, e isso tem queimado muito forte. E você que está aqui nessa live, entenda que você faz parte de uma família. Mas essa família, ela tem um registro muito forte em Deus. O valor que Deus olha para a família é algo assim. Quando ele me revelou isso, gente, ó, eu já começo a. Falei, Pablo, falei, me segura porque não vai ser fácil. Quando Deus revelou para nós esse projeto, via muitas famílias e muitas pessoas sentadas em mesas de jantar, mas silêncio, um silêncio e várias pessoas com vários pensamentos. E essas pessoas pensando assim: o que que eu estou fazendo aqui? O que que eu estou fazendo nessa casa? O que que eu estou fazendo com essa pessoa? O que que eu estou fazendo? Por que que eu estou aqui? Aquela ausência de pertencimento dentro do lar, sabe? E não entendendo por que está passando aquilo que está passando dentro de casa. E Deus falou muito forte no meu coração hoje. É como se Deus olhasse para essas casas e olhasse para essas famílias e falasse assim: basta. Deus não é Deus que desiste de família. Deus não é Deus que desiste de lares, que desiste de casamento, que desiste de instituir o maior reino dele aqui na terra. Deus não olhou para sua família para falar assim, vai acabar. Não. Deus olhou para sua família e disse, vai multiplicar, vai ser fértil, vai ser um reino na terra. Então, quando eu escuto, quando eu vejo comentários de pessoas falando de desistir de uma família, de desistir de um lar, eu falo, não é isso que Deus quer, não é isso que Deus tem para, não é. Temos que lutar pela nossa família. E isso tem queimado muito no meu coração. E eu falei, Pablo, eu falei, já deixa o papelzinho do lado, porque não sei o que Deus vai fazer, não sei o que Deus vai falar, eu sei que a gente tem que seguir e obedecer. E eu via muitas mulheres chorando nos seus travesseiros em silêncio, perguntando o que que eu estou fazendo da minha vida. Muitos homens também da mesma forma, perguntando o que que eu estou fazendo da minha vida. Muitos filhos. Eu vi uma imagem hoje que eu falei assim, Deus, não pode ser, não pode ser. Eu vi uma imagem hoje como se fossem filhos sentados na mesa, como se fosse uma mesa de jantar, e esses filhos clamando por falar, por conversar com seus pais, clamando por diálogo, porque o coração deles queimam em ter um pai e uma mãe. E Deus, ele não colocou esse projeto, e vocês vão entender o porquê DNA, não vamos falar da nossa história, gente. Nossa história foi um testemunho maravilhoso. Eu vivi a revelação do que é a família. Eu vivi a revelação do que é ter família. E a maior experiência dessa família foi baseada no perdão. Que quando você morre para si, ser família é quando você morre para se doar para alguém. Mesmo que a situação diga que não tá fácil. Que a situação diga que não é isso. Mas ser família é se doar. Ser família é você olhar para alguém. Ser família é você olhar para o outro e amar
sem esperar nada em troca. E Deus, quando ele instituiu, quando ele criou o homem, ele disse assim: não é bom que o homem fica só. Não é bom, não é legal, não é bacana. Eu fiz tudo isso aqui para ele desfrutar, eu fiz tudo isso aqui, mas não tá faltando algo. E esse algo era a família. Esse algo era a família. E quando Deus revelou para nós o nome, eu falei: amor, a gente estava, acho que é até legal contar como foi a experiência, né, amor? Como surgiu isso? Você quer contar? Domingo acabou a energia aqui em casa, né, com essa chuva toda, e a gente sentado na mesa, eu falei assim, o Abner falou assim, amor, a gente precisa dar um nome. Eu falei, a gente não, Deus que vai dar, ele que deu o projeto, ele vai dar um nome. Se for pela nossa criatividade, não vai rolar. E aí começamos, e aí na madrugada anterior me veio um nome, Lar. Eu falei, amor, veio Lar. Qual o sentimento que dá ao ouvir essa palavra, né? E, e aí ficamos tentando achar nome, tentando. Eu falei, não vai rolar, e vamos perguntar para Deus. E aí começou a ter outras revelações de coisas que queremos ministrar, mas ainda não veio, não tinha vindo. E aí do nada eu regalei o olho, abre até assustou, porque a gente estava no escuro, né? E eu falei assim, amor, DNA. Ele, meu Deus, o que aconteceu? O que essa mulher viu? E eu falei assim, amor, o DNA do lar. DNA do lar. Porque o mundo tem distorcido muito o que é família. As pessoas, se você for buscar conselhos humanos, as pessoas vão te dizer para você desistir da sua família. Se você buscar conselho de pessoas que não estão tendo intimidade com Cristo, não têm alinhado o DNA de Cristo, elas vão te dizer desiste. Você já tentou muito tempo, você já tentou 12 anos, 13 anos, 15 anos, 30 anos, desiste. Mas Deus não é Deus que desiste da família. Deus é um Deus que ama a família. Deus é um Deus que vê a família como um reino. Então, foge daquilo que ele tem. E aí eu falei assim, amor, DNA, nós precisamos entender qual é o DNA da família em Deus, qual é o nosso DNA em Deus, qual é a sua identidade, qual é a identidade de família, o que Deus definiu sobre o que é família. As pessoas estão distorcendo aquilo que é, estão tentando, eu falei para ele, estão tentando alterar a genética de Cristo, estão tentando alterar a identidade de Cristo, e Deus, ele não é assim. Deus não é Deus que olha para a família e fala, essa família tem um prazo de validade, essa família tem um tempo determinado. Deus não é Deus que determina tempo para a família. O problema somos nós, que estamos ou não dispostos a renunciar para o nosso lar. Quem conhece a nossa história, quem não conhece, tem no livro do Abner também, ele conta, mas foi muita renúncia e muito perdão. E isso não foi só na época, né? Isso é todos os dias. Todos os dias o Espírito Santo vai construindo. E se não fosse Deus, não existiria. Se fosse pelos conselhos humanos, né, amor? Não ia ter família. E aí nisso o Abner teve uma revelação. Quer falar, amor? Da confirmação do nome? Sim, aí depois que nós definimos esse nome, DNA do lar, a gente ficou pensando, né? Tá, agora a gente precisa entender de forma clara o que Deus quer dizer com DNA do lar. E aí, um outro dia eu estava passando tempo com Jesus, de olhos fechados, pernas cruzadas, é assim que eu passo tempo com Jesus. E eu estava ali conversando com, tipo assim, sentado ao lado de Jesus e passando tempo, simplesmente. E de repente Jesus fala para mim, vai ler a Bíblia. Só que eu não queria ler a Bíblia naquela hora, eu queria ficar ali passando tempo com Jesus. É isso que eu queria. Só que veio 3 vezes assim, vai ler a Bíblia. E eu abri a Bíblia, estava em Romanos 9. E Romanos 9 era a sequência daquilo que eu estava lendo. Eu estava lendo o livro de Romanos. E aí eu abri o livro de Romanos, só que eu estou lendo a Bíblia na versão A Mensagem, do Eugene Peterson. Eu adoro essa Bíblia. E em Romanos 9,
Paulo está falando sobre o verdadeiro judeu, ou o verdadeiro israelita, o verdadeiro filho de Abraão. E ele diz assim: não é aquele que nasce dentro de Israel que é um israelita ou é um judeu. Ele está dizendo assim: não é por transmissão, é a palavra que ele usa. Um dia antes, Deus falou para nós: DNA do lar. E o autor da Bíblia, a mensagem, ele diz assim: não é por transmissão genética que faz de você um filho de Abraão, mas você é filho de Abraão se você for filho da promessa, ou seja, se você crer no Messias. E se você crê em Cristo, isso faz de você um filho de Abraão, e não você nascer numa família que é herdada, porque não é filho de Abraão quem é filho natural. Filho de Abraão é quem é filho da promessa, que crê em Cristo, porque ele é o nosso pai na fé. Qual que é a chave que tem aqui então, gente? É que o que eu senti de transmitir hoje aqui sobre essa revelação é, primeiro, claro, explicando. Então nós entendemos o que é DNA do lar. Porque o nosso DNA, por exemplo, o meu DNA e da Maiara, do nosso lar, não está conectado a como foi o lar dos nossos pais. Isso aqui você precisa entender, independente se seu pai foi bom, se sua mãe foi boa, se você veio de um lar totalmente destruído. Você veio de um lar onde todo mundo era alcoólatra, você veio de um lar onde todo mundo era drogado, você veio de um lar onde a prostituição era de forma natural, você veio de um lar onde tinha vários traumas e você carrega isso com você, você traz isso. Eu acho que a Mayara vai falar hoje sobre isso, que todo pai, antes de ser pai, antes de ser marido, ele é um filho. Então você carrega isso e você traz isso para o seu relacionamento, você traz isso para o seu casamento, você traz isso para a sua família. Só que esse não é o seu DNA, porque no momento que você crê em Cristo, agora a sua identidade está nele. Você é nova criatura. E por ser nova criatura, tudo que seus pais fizeram, que o lar que você fez, que a ausência criou, pouco importa, tudo se fez novo. No momento que você crê em Cristo, a sua identidade está nele. Ah, mas não tem que haver um perdão? Sim, tem que haver o perdão, tem que haver a resolução. Mas a sua verdadeira identidade não vem de forma natural, por transmissão genética. Vem do próprio Cristo. E quando você entende quem você é em Cristo, você vai ser um marido exemplar. Quando você entende quem você é em Cristo, você vai ser um pai exemplar. Você entende que você é em Cristo, você será uma esposa exemplar. E vocês vão construir um lar de fato, e não uma casa apenas. Várias pessoas morando numa casa não faz dessa casa um lar. O que faz desta casa um lar foi o que a Mayara falou, o pertencimento. Quando você quer estar naquele lugar, eu costumo dizer que para me tirar de casa precisa ser algo muito importante, porque eu amo estar em casa, só com a minha esposa, o meu filho e o meu cachorro. Se a pessoa fala, vamos em tal lugar, cara, eu preciso refletir, eu preciso pensar para ver se vale a pena eu sair do meu lar para ir até outro lugar, porque a sensação de pertencimento é um porto seguro, é um lugar de paz, e nós entendemos algo que nós já vivíamos, mas não entendíamos por revelação, porque a nossa identidade, o fundamento de tudo isso é Ele, está em Cristo. O DNA do nosso lar é um DNA divino. Cristo é a paz, Cristo é o caminho, Cristo é a verdade, Cristo é o amor. Ele é o próprio amor. Você precisa de amor para perdoar? Claro. Você precisa de amor para educar um filho? Sim. Você precisa de um amor para se relacionar com seu cônjuge? Sim, você precisa de amor. E Cristo é o próprio amor que vive em você. Então, dentro disso foi a revelação que tivemos neste domingo. Quer continuar? E é muito forte, né? Quando fala de amor, isso que o Abner falou, a gente estava conversando e eu vejo que muitas pessoas talvez estão desistindo dos seus lares, mas por não entender que não é você que
vai resolver o problema. Não é você que vai em iniciativa humana ou pensamentos de se eu fizer assim vai mudar, se eu fizer assim ele vai mudar, se eu fizer assim ela vai mudar, se eu fizer assim o meu filho vai. Não somos nós quem fazemos. O grande desafio quando aconteceu a situação com a gente, o grande desafio foi eu entender que eu não faria nada, de que não seria eu quem mudaria o meu marido, né? O meu futuro marido na época, né? Não seria eu que ia fazer algo. Quando eu entendi que eu era impossibilitada de fazer algo e que quem ia fazer era o próprio Deus que tinha me revelado de como seria, isso se tornou mais leve. Porque as minhas dores e as minhas angústias, aquilo que eu tinha no meu coração, eu entregava para Ele. E Ele me dava o caminho do que fazer. E Ele dava a direção do que era para ser feito. Talvez o que falta, e tenho certeza que o que tem faltado é que muitas pessoas estão falando, já tentei de tudo. A gente escuta muito isso nas famílias. Já tentei de tudo, já tentei de tudo. Menos aquilo que precisa, que é o único, é a única solução, que é Cristo. O tentar de tudo não resolve, mas Cristo sim resolve aquilo que você precisa para o teu lar. Isso é muito forte, porque muitas vezes ele nos pede para que a gente mude muita coisa dentro de nós. E muitas vezes a gente estava falando com a Abner comentou agora, né? Antes de nos tornarmos pai, mãe, marido, mulher, esposa, nós somos filhos. Nós viemos de uma família, nós viemos de um lar. E muitas vezes carregamos isso para o nosso casamento, para a instituição da nossa família. Carregamos isso junto. E aí acaba que gerando grandes problemas, porque aí a gente leva muitos parentes terceiros para fazer parte do relacionamento, né? Acaba levando o pai e a mãe junto, acaba levando quem quer que seja junto para esse casamento. Gera um conflito entre o casal, porque aí o diálogo não é só entre os dois, daqui a pouco tem terceiros participando. E isso vai virando uma bola de neve, por quê? Porque o filho mal resolvido, ele acabou casando. E ele ainda tem comportamento de filho. A filha mal resolvida, ela vai para um casamento e ela ainda continua tendo comportamentos de filha, esperando no marido, esperando na expectativa de que ele seja um pai que não aconteceu, que não teve numa família que ela pertencia anteriormente. E isso acaba que um misto de ausências. E aí a família, a estrutura da família, ela acaba sendo gerada na ausência de papéis. E esses papéis ausentes, eles acabam que, se você colocar Deus, ele preenche todas essas ausências. Deus, ele é teu pai, Deus, ele é o amor que faltou, Deus, ele é a ausência que... O que precisa? O que precisa nessa relação? Deus, ele preenche todos os buracos dentro da família. É financeiro o problema? Deus, ele preenche. Ele dá a estratégia. É saúde? Deus, ele preenche. É emocional? Deus, ele preenche. A diferença é o buscar ele para que ele preencha. É o colocar nas mãos dele para que ele preencha tudo isso. Então é muito forte. É as tentativas e tentativas e o que nós temos para dizer para você, pare de tentar e coloque nas mãos dele. Pare de tentar aquilo que iniciativa humana não é possível fazer. Pare de tentar aquilo que iniciativa humana não é algo que é fácil fazer. Muitas pessoas às vezes começam o casamento já na expectativa de quando casar muda. Quando casar vai mudar. E eu te falo, quando casar, se tá assim, vai revelar ainda mais. Então, essas ausências que Deus é quem preenche, Deus é quem preenche. Quando colocar isso no DNA da família, quando você entender isso e colocar isso como um pilar principal na sua família, na sua casa, é muito forte, gente. Eu tô aquele frio na barriga, aquela coisa de. Eu tô vendo pessoas que estão assistindo essa live.
e falando assim, Deus, será que para minha família tem jeito? Será que para minha situação tem jeito? Será que para o meu casamento tem jeito? O meu parceiro, a minha parceira não tá nem pensando, mas Deus ele precisa de uma pessoa disposta dentro da família para mudar toda uma família. Deus precisou apenas de uma pessoa para mudar uma geração. E essa pessoa foi Cristo. Deus ele mandou Jesus, o seu único filho. Imagina Deus mandar Jesus e falar assim: olha, eu estou mandando ele para que vocês tenham a oportunidade de viver uma vida plena e que vocês tenham a oportunidade de restituir e refazer de novo. A distorção é tanta com a família que eu falei pro Abner, eu falei, amor, o pecado ele veio tão forte para minar as famílias que o primeiro crime que cometeram, o primeiro pecado assim, logo após, né, Eva e Adão ali desobedecerem ali ao que Deus tinha orientado, foi um irmão matar um irmão. Será que existe algo contra as famílias? E será que existe algo indo contra aquilo que Deus instituiu? Então, isso é muito forte. E eu digo para você que está assistindo essa live, não desista, não desista, porque Deus não é Deus que desiste de família. Eu vou falar isso tanto aqui, tanto aqui. Muitas pessoas falaram, como o Abner colocou, muitas pessoas falaram, olha, desiste, desiste. E eu perguntava para Deus, eu falava assim, Deus, mas eu não estou vendo nada, não vejo nada, tudo continua da mesma forma, tudo continua do mesmo jeito. Por que eu não vou desistir? Eu mereço isso? Eu falava isso para Deus. Eu falava, Deus, mas eu não mereço sofrer. Deus falava, mas a questão não é o que você está vendo, é o que eu estou te mostrando lá na frente. E Deus me mostrava um futuro totalmente diferente. E muitas pessoas falavam, não, isso aí não. E hoje eu falo, valeu a pena ter ouvido aquilo que Deus estava falando. Porque o que ele falou, ele cumpriu. O que ele prometeu, ele cumpriu. Então, o que é que Deus está falando para você? Pare de ouvir pessoas. Pare de ouvir pessoas. É claro que sua família vai dizer para você desistir. É claro que, dependendo da situação, com quem você compartilha, essas pessoas vão querer minar. Por quê? Porque no DNA de Cristo tá a não desistência. Mas o DNA humano, hoje em dia, quando se fala em família, se casar e não der certo, separa. As pessoas já vão no intuito de terminar. Nem começar, né? No intuito de terminar. Quer falar, amor? Tem. Dentro do que a Mayara está transbordando aí na vida de vocês, o que eu gostaria de ressaltar é quando você entende quem você é em Cristo, a sua capacidade de ser transformado ou de ser alguém ou de ajudar na mudança de alguém, ela parte de uma capacidade humana para uma divina. Às vezes a gente olha para a situação da nossa família e fala, não tem jeito, seja o problema é a esposa, seja o problema é o marido, seja o problema é os dois, seja o problema é um filho que está perdido nas drogas, seja um filho que está no álcool, enfim, não sei qual o problema é N problemas dentro de uma família. Se a gente olhar para a nossa capacidade, nós não vemos solução para o problema, ou vemos pouquíssimas soluções. E isso nos faz entrar em desespero, nos faz pensar até que fomos abandonados, que Deus não olha para a nossa família. Diversos questionamentos na nossa alma se levantam. Porém, quando a gente entende quem somos em Cristo, existe uma capacidade sobrenatural que vive em nós. E é aí que está o segredo. Porque não é sobre o que podemos fazer ou sobre o que conseguimos fazer, é sobre o que ele fará
através de nós. Então, é possível sim uma esposa amar o marido, mesmo ele a tratando mal. Claro, abre parênteses, não estou falando de abuso físico, abuso verbal. Se entra em alguns níveis, eu já concordo que é separação. Alguns níveis. Homem que bate mulher, homem que abusa de mulher, ou vice-versa, enfim. Eu não estou falando desses casos, tá, gente? Não estou falando para você, mulher que apanha do marido, continuar aí sem desistir, apanhando. Não, não é esse o processo, ok? Agora, se não é este o processo, você, mulher, é possível amar o seu marido mesmo ele sendo frio com você? Sim, porque Jesus, através de você, vai amá-lo. Você, marido, é possível confiar na sua mulher novamente, amá-la a ponto de destruir o orgulho e a frieza dela? Sim, porque é Jesus que vai fazer isso através de você. É possível ser um pai magnífico mesmo tendo tido um pai ausente ou não tendo tido um pai? É possível, porque Jesus, através de você, vai ser pai do seu filho. Antes de tudo, o pai lá do céu é o pai dele. Depois ele lhe deu a oportunidade de gerar um filho que é dele antes, para você simplesmente administrar. E dentro de você mora Jesus Cristo. E a Bíblia diz que em Cristo está escondido todo tesouro de sabedoria e de conhecimento. Então você acha que Cristo sabe cuidar de um filho? Você acha que ele sabe? Então, ele vive dentro de você. Você acha que ele sabe ser uma boa esposa? Ele vive dentro de você. Você acha que ele sabe ser um bom marido? Ele vive dentro de você. Você acha que ele sabe construir um lar de paz onde as pessoas entram na casa e sentem paz e não querem mais sair dali? Ele vive dentro de você. E nós temos que começar a acessar a sabedoria, a inteligência de Cristo para coisas que, em nossa visão, são muito simples. Ah, Jesus tem muita coisa para fazer. Jesus tem muita coisa para fazer. Você acha que eu vou levar para Jesus o meu marido, o problema do meu marido? Jesus, ele se importa com tudo. E entra uma outra questão. Certo, como a Mayara já citou aqui diversas vezes. Alguns casos, você simplesmente tem que entregar. Entregar. Você não fará nada. Entregar, eu sei que não é fácil. Não é fácil entregar o seu marido, não é fácil entregar a sua esposa, não é fácil entregar o seu filho. Entregar o filho, imagina um filho que está rebelde, um filho que está com más amizades, e você quer forçar aquele filho a entender que ele precisa mudar, mas você quer forçar na fala. Enquanto o próprio Jesus fala assim, entrega para mim, que eu transformo, eu mudo. O processo sempre está em Jesus. Em Jesus há solução para todas as coisas. Não importa em que nível você acredite que sua família está. Entendeu? O segredo e a base é o amor, gente. E amor é aquele amor, o amor de Cristo. Imagina você entregar algo sem esperar nada em troca. É você amar, muitas vezes renunciando muita coisa. A grande dificuldade, às vezes, na família é você amar e esperar algo em troca. É você amar um amor condicionado, um amor que você espera algo em troca, mas não existe um diálogo, não existe uma intimidade, não existe uma conversa. E hoje eu vi muito claro, hoje eu orando eu falava assim, Deus, que dor que me dá ver tudo isso. E dói, gente, dói, coração dói. Porque eu via mesas, é muito forte isso, talvez seja a mesa aí na sua casa. Jesus esperando para sentar na mesa com vocês. Esses dias a gente fez uma visualização, eu e o Abner, a gente estava tendo o nosso momento de oração, e aí ele falou assim: vamos fazer uma visualização junto? Se imagina na mesa, sentado, nós, nós dois, o Anthony e Jesus. Gente, quando eu vi aquela imagem, quando eu vi Jesus, imaginei ele sentado na mesa da minha casa. Eu falei assim: uou!
Não precisa mais nada, 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 nada. Só ele sentado na mesa. E eu servindo, ele com a minha presença, com a minha estar ali servindo ele, falando, Jesus, o que que você quer que eu faça? E eu me sentia como Marta e Maria ali, né? A Maria querendo ouvir, Marta preocupada com os bolos, com os... Eu ia falar, fala, Jesus, fala, o que que é que eu tenho que fazer? O que que minha casa precisa? E muitas vezes, isso eu falo para as mulheres que estão assistindo aqui, muitas vezes, mulheres, vocês estão tentando fazer como Marta, tentando fazer coisas e coisas e coisas e coisas para resolver aquilo que o que você precisa fazer, é o que Maria fez, é sentar e ouvir Jesus. É você sentar e ouvir e falar assim, Jesus, me fala o que que eu preciso fazer. E Jesus falar, não faz nada, deixa que eu faço. É você sentar na mesa, se imagine sentando na mesa, tomar um café com ele. E ele falar para você assim, filho, não faz nada, faz nada. Você só sente e desfruta. Você só sente e desfruta. Porque o projeto de família que eu tenho é muito diferente do que você está imaginando. Imagina você, homem, achar que você é o provedor do lar, que você é quem faz tudo, você que coordena, você que. E Jesus olhar e falar, ele não sabe nem do futuro, ele não sabe nem o que vai acontecer amanhã e eu já sei. Se ele me entregasse, se ele falasse comigo, se ele conversasse comigo, se ele me desse a oportunidade de sentar na mesa com ele, tomar um café e falar assim, filho, não faz assim, muda a rota, faz de outro jeito, porque assim não vai dar certo. Tem muitos homens que precisam sentar na mesa com Jesus e falar assim: Jesus, me dá a direção de como conduzir a minha família. Tem muitos filhos que estão sentando na mesa, isso na mesa física, esperando que os pais físicos que estão ali presentes de corpo falarem um eu te amo na mesa, falarem algo na mesa. A gente teve uma experiência em casa, eu falei assim, amor, você percebeu o quanto o Anthony tem nos ensinado, né? O Anthony, ele começou a introdução alimentar dele, né? Então, a gente ganhou uma cadeirinha que hoje a gente entende que foi a melhor, né, amor? Porque a cadeirinha dele, ele senta numa cadeira normal e fica na mesa junto com a gente. Ele senta na mesa com a gente. E o Anthony, a gente fica descobrindo como que ele vai comer, né? E aí eu descobri, um dia, eu percebi que o Anthony ele comia muito melhor sentando do lado do pai dele. E aí eu falei assim, amor, você percebeu que ele come muito melhor sentando do seu lado? Aí não lembro se o seu Abre respondeu se tinha percebido ou não, não me lembro. Eu falei assim, amor, mas você percebeu que toda hora na mesa ele vira para você para te fazer carinho e pedir carinho para você enquanto ele come? E, gente, aquilo me revelou tanto que eu fiquei imaginando eu sentado na mesa com Jesus do meu lado e falando e comendo e ao mesmo tempo deitando no braço de Jesus assim, falando: Ai, Jesus, como é bom você está aqui na minha família, você está na minha casa. Como é bom ter sua presença aqui na minha casa, Jesus. Deixa eu só deitar um pouquinho que eu como até melhor. A minha refeição é até melhor. Eu fiquei imaginando, eu falei, amor, olha a importância da presença, de estar presente na mesa. E, gente, é incrível. Qualquer dia, vamos filmar e postar nos stories, né, amor? Ele comendo, ele virava assim, ele vira pro pai dele assim, e aí ele faz carinho no braço do Abner. Ele deita no braço do Abner, enquanto o Abner não olha para ele e não encosta o rosto dele assim, faz narizinho com ele não continua comendo. Ele, depois que ele fez isso, ele vira e continua comendo. Eu falei, amor, quantas vezes Jesus está do nosso lado esperando que a gente faça isso? Só pedir um chamego para ele, só pedir um carinho e falar, ah, Jesus, você está aqui, né? Então agora eu posso continuar fazendo o que eu preciso fazer. Eu falei, quanto ele tem nos ensinado que a presença de Jesus dentro da nossa casa é como uma criança, né?
temos que agir como uma criança. E aquilo foi tão forte. E eu falei assim pro Abra, eu falei, como que você se sente, né? Ele fazendo isso em você. Como que você se sente, amor? Agora eu tô perguntando aqui ao vivo. Como eu me sinto? Eu me sinto amado. Amado por um serzinho pequenininho, que não tem nenhuma segunda intenção, que não tem nenhum... Simplesmente ele quer um cheirinho. Que ele ama tanto o pai a ponto de querer só um cheirinho. Eu me sinto amado. Me sinto, enfim, grato, amado, cheio, pleno. É assim que eu me sinto. E dentro do que a Marta estava falando, eu lembrei de uma analogia que a Mayara fez, que nos trouxe essa parte do lar. Né? A gente falou bastante do DNA, mas tem a questão do lar. E não sei se quer fazer aquela analogia. Nós queremos fazer uma pergunta, na verdade. Não é uma analogia, é uma pergunta. Mas você precisa ser muito sincero consigo mesmo, você não precisa falar pra gente. Seja muito sincero consigo mesmo, com sua família, com sua vida hoje. Se você tivesse, você e sua família, você é o marido, o pai, você, sua esposa e seus filhos. Porque família é você, sua esposa e seus filhos. Pai não é, seu pai já não entra na sua família, tá? Então é tudo parente. É, família é eu, a Mayara e o Anthony. Isso é família. Meus pais já não fazem parte da nossa família. É uma outra família conectada à nossa família, mas não é a nossa família. Família é isso aqui, certo? Se você tivesse que ir para um lugar deserto e morar neste lugar deserto, você, sua esposa e seus filhos, você, seu marido e seus filhos. E se você é um filho que está assistindo essa live agora ou gravada, você, seu pai e sua mãe. Como seria para vocês? Não tem amigos para ir na casa deles, não tem amigos para ir na casa de vocês. De fato, é vocês 24 horas por dia. É vocês comendo juntos, é vocês dormindo juntos, é vocês assistindo uma televisão juntos, é vocês sentados na mesa. Como seria a relação? Como seria a saúde desse lar? Como seria a saúde emocional dessa casa? Como seria a saúde espiritual desta casa? Pense aí, reflete. Primeiro, antes de você... Eu vou pedir para você colocar nos comentários aí, mas antes reflete. E seja sincero consigo mesmo. Eu não suportaria, seria um inferno, não sei como seria mais ou menos, seria entediante, seria maravilhoso, seria muito bom. Com Wi-Fi ou sem? É, amor. Com Wi-Fi ou sem? A Nanda tá perguntando. Eu acho melhor sem, né? Senão vai ser fuga. O intuito desta pergunta não vai entrar Wi-Fi. O objetivo da pergunta. Depois a gente fala o porquê. Então, sem Wi-Fi. Sem Wi-Fi. No máximo uma televisão para assistir um filminho de vez em quando. Assim. Nem para ficar lá no YouTube, lá, vendo um monte de vídeo. Para assistir um filme de vez em quando em família. Sem Wi-Fi. Então, agora coloca aí nos comentários, pessoal. Definam em uma palavra ou em uma frase como você acha que seria. Coloca aí nos comentários que a gente está esperando. Se a Mara quiser falar algo, vamos esperar. Não, vou esperar ver o que aparece aqui nos comentários. Acho que estão refletindo ainda, amor.
A pergunta é, vamos lá, cortou para algum? Repetir. Pergunta é, se você e sua família, pai, mãe e filhos, tivessem que morar num lugar deserto, sem Wi-Fi, no máximo uma TV para assistir um filme de vez em quando, vocês vão almoçar junto, comer junto, dormir junto, passar o tempo só entre vocês, sentar na mesa junto, sem poder visitar amigos, sem amigo visitar vocês. Vocês estão num lugar deserto. É morar, gente, não é passar alguns dias, não, é morar de fato. Como seria, na sua opinião, como seria a saúde desta casa emocional? Como seria viver isso? Como você acha que seria, na verdade, né? Acho que não tá dando interferência não, amor. Deixa eu O aqui. Renan falou, eu acredito que seria Acredito que diferente. seria Tá, que diferente diferente. seria esse? Um diferente bom, um diferente ruim, um diferente não sei? Tem muita gente pensando. Primeiro pensando se iria. Ó, gratificante. Acho que não seria o tempo todo bom. Legal. Único. Seria desafiador. Bom. A parte do tempo divertido. É maravilhoso, pois acredito que iremos aproveitar ao máximo uns os outros. E me conectar mais e amar muito mais. E adorar ter mais tempo, sem interferências externas. Exato. Mais unidos. Uhum. Tô vendo aqui, vamos ver mais comentários aqui. Tô gostando da resposta de vocês. E a pergunta é, né? O porquê não vivemos isso hoje, né? A gente muitas vezes acaba achando as conexões seriam infindáveis, exato. E a minha pergunta é, o porquê hoje não seria assim? Porque hoje eu vi um post, era um post de alimentação, enfim, que o poder está nas suas mãos, né? Aí tava uma menininha com uma maçã e com um bolo, e ela decidindo o que que ela ia comer, né? E aí eu fiquei pensando, né? O poder da nossa família também está nas nossas mãos, né? O definir como vai ser, o definir tudo isso que vocês estão falando, você consegue definir o passar tempo, o, o colocar Deus aí nesse centro para ajudar, para que as preocupações, aquilo que tem tido interferência externa, acho que alguém colocou o comentário ali, né? Seria tão bom porque não teria as interferências externas, né? E o que que é interferência? É você blindar a sua família, né? E eu até falei, o Abner foi até um pouco mais a fundo, né? Porque ele falou num lugar deserto. Eu tinha até comentado com ele, eu falei assim, amor, imagine você mudar de cidade, mudar de estado, mudar para um lugar que você não conhece ninguém, que não leve parente, não leve mãe, pai, irmãos, e que só vá o casal e os filhos. Como seria? E como seria ou como você deseja que seja, né? E o que impede de ser assim? O que impede de que você faça isso hoje? O que impede de você falar que o Wi-Fi ele só funciona até tal hora dentro dessa casa e depois disso é conexão, é físico, é tempo de qualidade com vocês e com os filhos? O que faz de diferença, algo que a gente começou a mudar o hábito aqui em casa, que eu percebi que isso influencia com o Anthony na mesa, né? Que a gente falou assim, amor, enquanto a gente estiver na mesa, celular longe, celular põe lá, vamos pôr do outro lado, e enquanto a gente estiver na mesa é conexão. E o que impede de tomarmos algumas decisões dentro do nosso lar para que isso aconteça? O que impede?
que isso aconteça, que tenha esse tempo maravilhoso, que tenha esse tempo de qualidade, que tenha esse tempo de conexão, de estar presente, de se sentir pertencente àquele lugar, né? E isso é muito forte, né? Então eu consigo me imaginar se eu estou num lugar deserto, mas se eu estou na minha casa, eu sou obrigado, né? Tem alguém com uma arma na minha cabeça falando, não, o Wi-Fi não pode ser desligado, né? Você tem que ficar com o celular na mão respondendo 24 horas e o seu filho tem que esperar, a sua filha tem que esperar. Você não pode passar tempo de qualidade com seu esposo. Então, assim, são coisas que as cobranças nós permitimos, né? O poder da decisão e colocar o Jesus, né? Para tirar aquilo que é distração, que às vezes a gente nem percebe, mas tem distrações que às vezes são de forma inconsciente e acabam distraindo o nosso lar, né? Falar, amor? Sim. E eu quero ir um pouquinho por um lugar mais pós-vida, assim. Um lugar meio pós-vida. Eu vou falar de algo para depois ir para esse lugar meio pós-vida. E essa pergunta me traz um contexto muito mais desafiador e confrontador. Por quê? Porque a maioria dos homens, eles se preocupam em trabalhar para trazer provisão, certo? A maioria dos homens. Pô, eu preciso prover, fica muito tempo fora de casa. Hoje, a maioria. Mas hoje isso também já tomou conta da mulher, por causa de todo esse feminismo, toda essa questão do empoderamento feminino, trouxe e tomou conta da mulher também. Aí vem a questão das redes sociais, que faz você olhar para a vida dos outros, achando que a vida dos outros é bela, e você passa ali tempo rolando feed de horas e horas e horas e horas e horas e horas. Um outro fator, vamos aprofundar muito. Aí vem as séries, né? Os episódios atrás de episódios, atrás de episódios, atrás de episódios, maratonar séries. E eu quero te fazer essa pergunta. Você acha que quando você estiver no tribunal de Cristo, acabou, mano. Você morreu ou ele voltou. Você vai estar no tribunal. Você vai olhar na bolinha do olho dele, ele vai olhar na bolinha do seu olho. O que você acha que ele vai te cobrar? Se você trabalhou e trouxe provisão para sua família? Se você estava com o seu Instagram atualizado? Se você fez o marketing da maneira certa? Se você pregou o evangelho o quanto era suficiente? Se você ganhou quantas almas você tinha que ganhar? Se você bateu as suas metas no trabalho? Ou se você cuidou da sua família? Eu tenho plena certeza no meu coração de que a primeira coisa que eu vou ter que prestar contas no tribunal de Cristo vai ser sobre o que eu fiz com a minha família. Por quê? Antes de você ter um propósito, um chamado, um trabalho, um corpo para cuidar na academia, antes de tudo isso, você tem uma responsabilidade de ser uma esposa, de ser um marido, e de ser um pai, e de ser uma mãe. E isso vem antes de todas as outras coisas. Cara, pensa, colocaram, para quem tem filho, colocaram um ser humano. Cara, você já parou para pensar que Jesus, quando ele veio à Terra, Deus deu a responsabilidade de Maria e José cuidar dele? A importância da família. Ele não veio adulto. Ele veio como uma criança para uma mãe e um pai cuidar. E se essa mãe e esse pai tivesse errado? E se José tivesse falhado na sua paternidade? Porque José foi pai de Jesus. Ele atuou como pai de Jesus. E José é tão importante, eu estava pensando sobre isso hoje. Um pouco se fala de José. Mas esse cara é tão importante a ponto de Deus confiar o filho dele na mão do cara. Fala assim, cuida aí do meu filho. Na terra você vai ser o pai dele. Meu Deus do céu, imagina o nível de paternidade desse cara. Muito se fala da Maria, mas não se pensa na paternidade de José. Agora pensa também em Maria. O manto de maternidade que tinha sobre ela. Se eles tivessem abusado fisicamente, se eles tivessem abusado verbalmente sobre Jesus,
Se ele tivesse construído uma criança insegura, será que ele teria autoconfiança suficiente? Será que ele conseguiria confiar em Deus o suficiente para ir para a cruz? Se Jesus fosse inseguro? Se tivesse pais superprotetores? Se tivesse pais ausentes? A importância da família. E por quê? O que tem a ver isso com a parada de ficar sozinho? Por quê? Quando você está sozinho com a sua família, sozinho, por 24 horas, vários dias, é onde vai trazer para fora os conflitos. Os problemas não resolvidos vão aparecer. Se você não conversa com seu filho, se você não tem intimidade com seu filho, se o seu filho não te enxerga como alguém que ele pode confiar, vai ser revelado ali. Sabe por quê? Porque você não vai ter horas e horas de trabalho para chegar em casa, só dar um beijo, boa noite, tchau. Não. Você vai ter que sentar com seu filho e conversar. E você vai perceber que você não tem conversa nenhuma. Você vai ter que sentar com a sua esposa e conversar, e você vai perceber que não tem papo. Vai revelar a falta de intimidade, vai revelar a falta de conexão, ou vai revelar a conexão que de fato existe, ou a intimidade que é real. Porque nós fazemos um monte de coisa, trabalhamos. Tem homens e mulheres que procuram tarefas para não enfrentar a esposa em casa, para não enfrentar a desavença em casa, para não enfrentar a indiferença em casa. Só que esse evitar, essa fuga, só está fazendo crescer o problema. Tem muitos que não iriam, como a Mayara falou, para outro país com a família, porque não consegue ficar longe de pai e mãe. Tem muitos que não iriam. Ai, meus amigos, ai, meu trabalho, ai, meu isso, ai, meu isso. Isso só revela o quão ainda você não entendeu família. Família, lar, tem que chegar num nível aonde não importa aonde seja. Se eu estiver com a minha família, tudo tá lindo. E por que Deus nos tratou esse ano dentro desse sentido que eu tô falando? Algumas coisas aconteceram e nós ficamos sem carro 1 mês e 15 dias já, 1 mês e 20 dias. Vai fazer 2 meses que nós estamos sem carro. E na onde a gente mora, o condomínio é 2 km para chegar até a portaria. Ou seja, não dá para sair aqui. Vou ali na padaria ali. Só na padaria deve dar uns 4 km andando. Nós temos um bebê. Não dá para ficar andando 4 km com o bebê e volta até 8 km. Então, ou seja, são quase 2 meses dentro de casa, 24 horas por dia. Eu, a Mayara e o Anthony. E estamos morando longe de amigos que cresceram com a gente, de família, de tal. É nós dois. Você não recebe alguém de vez em quando? Sim, alguém de vez em quando vem aqui e tal. Mas bem de vez em quando. Vamos dizer que a cada 15 dias, um dia. São 14 dias sozinho. E nós percebemos como é maravilhoso estar em família. É maravilhoso. E cada vez mais se fortifica o laço. Cada vez mais você tem a certeza de que você iria para a guerra com eles. Eu lembro que eu vi alguém falar certa vez. Como que você deveria escolher uma esposa? Duas pessoas ouvi. Um é uma frase de um filósofo que eu não me lembro agora. E outro foi um vídeo de um cara que eu também não lembro quem é o cara. Mas ele fala assim, como você deveria escolher uma esposa? Alguém que você iria para a guerra com ela. Uma pessoa que seria, não é? Você não tem que olhar a beleza, o corpo, é gostosa, é inteligente, é bonito, é lindo, é maravilhoso, tem papo, tem carro, tem um bom emprego. Não, você iria para a guerra com ele? Show, isso, beleza. A outra, que foi de um filósofo que eu achei maravilhoso, que eu vi muito eu e a Mayara, é case com uma mulher que daqui 30 anos você ainda tem prazer de sentar na mesa e conversar com ela por 3 horas. Porque o que vai manter o relacionamento se você discordar de mim, você fala aí. Mas o que mantém um relacionamento, na minha visão, é a conversa. É a comunicação. A intimidade se constrói na comunicação, na exposição. Conversar. Sobre o que abre? Sobre tudo. Sobre tudo que é possível. Sobre medos. Sobre dificuldades. Sobre coisas boas. Sobre coisas maravilhosas. Sobre traumas.
sobre problemas, sobre os erros que eu cometi com ela, sobre tudo, sobre o passado, sobre o futuro, sobre o presente, sobre o agora, sobre os filhos, sobre os amigos. Conversa sobre tudo. Daqui 30 anos, eu tenho certeza. Nós estamos com quanto ano? 34 eu tô, né? Daqui 30 anos eu tenho certeza que nós vamos pôr o cafezinho na mesa, a Mara vai fazer um bolo maravilhoso que ela faz. E o nosso prazer é ficar conversando, só os dois, sem trabalho, sem ter que ir para a igreja, sem ter que fazer isso e aquilo, sem ter que... Ai, tem academia. Ai, mas tem... Ó, segunda tem academia à noite. Terça tem culto. Quarta tem discipulado. Quinta tem célula. Percebe? Não. A nossa vida não existe mais correria. E eu não aceito mais a vida de correria. Eu não aceito mais a vida de correria. A minha vida, principalmente com meu filho com 8 meses, a minha vida é entregue a eles. E aí entra uma outra questão. Porque algumas pessoas falam, mas e a obra de Deus? A maior obra de Deus é cuidar da família. É a maior obra de Deus. Quando você chegar lá no juízo final, Jesus não vai falar assim, você construiu as igrejas certas, você pregou certo nas células, você estava no poder do Espírito Santo. Não. Como que você cuidou do seu filho? Cara, não existe melhor coisa do mundo do que passar tempo com a família. E eu não estou dizendo que todos os dias são maravilhosos, tá? Eu não estou dizendo que não há tédio, eu não estou dizendo que não há discussão, eu não estou dizendo que não há cansaço de cuidar de uma criança, que o Anthony nasceu com a minha energia. Eu até falei para o Maera, tomara que o próximo puxe você, porque ele me puxou, a energia do menino é lá no alto. Eu não estou dizendo que não, às vezes da madrugada acorda, e acorda 2, 3 vezes, tem dia, e é tudo legal, é maravilhoso, é lindo, é perfeito. Tem dia que, mano, você fala assim, meu, aonde eu encostei meu burro? Mas a gente assistiu um filme esses dias que vale aqui nesse momento. Que o cara pergunta pra ele, como o cara ia ter, a mulher tava grávida, ele perguntou pro outro cara, como é ter filhos? Aí ele fala assim, é horrível, horrível, horrível. Aí acontece algo incrível que vale a pena tudo, né? Porque é horrível por quê? Porque você não dorme, você não tem mais tempo. Cara, esses dias eu tomei um banho, né, amor? Tomei um banho longo. Porque eu cheguei da corri e cheguei e tomei um banho longo. Eu lembrei que fazia mais de um mês, eu acho que eu não tomava um banho longo, porque eu dou banho no Anthony e eu tomo banho junto com o Anthony, então eu dou banho nele todos os dias. E aí termino o banho já rapidinho, porque é o processo de fazer ele dormir. Então, meu, você não toma banho mais de boa, você não dorme mais de boa, você já não tem coisa de... Você não tem mais uma vida para você. A sua vida é da sua família. E isso cansa ter uma vida da sua família. Cansa, porque nós somos egocêntricos, nós somos egoístas. Nós vivemos a vida inteira vivendo para nós mesmos. Então, quando a gente constrói família, um dos grandes conflitos é que você não vive uma vida mais para si mesmo. Às vezes os caras falam, vamos jogar um basquete? Meu, eu vou construir primeiro. Que horas? Será que vai dar para jogar basquete? Tem o Anthony, tem a hora dele dormir. Será que a Mara vai precisar de mim? Meu, é tudo a minha família. Depois de todo o processo, converso com ela, daria para fazer isso tal dia? Ah, dá. Então, depois de tudo, aí sim, se for possível, se der, nós vamos. Entende? A família é a prioridade. Sempre deve ser a prioridade. E isso é o coração de Deus. Esse é o coração de Deus. Por quê? Porque da família surge tudo, gente. Eu não sei se eu estou sendo pai de um menino que vai crescer e vai ser, pode ser um próximo herói da fé. Aí o cara sai pregando por aí e ganha 1 milhão de vidas. Mas ele só vai poder fazer isso se eu formei o caráter dele. Se eu ensinei o caminho para ele. Eu não sei quem é essa criança que Deus me deu aqui. Eu não sei o que vai acontecer. Eu só sei que Deus me deu uma esposa magnífica e um filho magnífico e eu tenho que cuidar deles o máximo que eu conseguir. E se eu entregar ainda a Jesus e falar, Jesus, tudo que eu fizer, ainda assim, eu não consigo proteger deles de tudo. Tudo que eu fizer, ainda assim, eu não consigo ser excelente. Ensina-me, porque eu não sei ser excelente na minha capacidade humana, mas na capacidade divina, o Espírito Santo em mim, ele me auxilia a fazer isso. Então, esse é o contexto da pergunta. Será que 24 horas por dia, todos os dias, você e sua família, o que iria aparecer? Quais os conflitos que iriam aparecer? Qual é
as coisas boas que iriam aparecer. Porque aí ia se revelar. Não tem trabalho para você fugir e ficar 12 horas no escritório para depois voltar. Não tem nada para você fugir. É você olhando na bolinha do olho do seu filho, da sua esposa, do seu marido, por 24 horas por dia, tendo que resolver tudo, senão esse lugar não vai ser suportável de viver. E é daí que vem a questão de lar. Porque lar é porto seguro, gente. Quando eu saio da minha casa para fazer alguma coisa, eu não vejo a hora de voltar para minha casa. Quando eu não vejo a hora de voltar para minha casa. Eu tô, como a gente falou, estamos assim, o carro, então a gente está bastante tempo em casa. Esses dias eu fui num curso, né, com os caras me deram uma carona, fui num curso e fiquei lá, é o curso o dia inteiro, de manhã e foi em fevereiro, de manhã e noite. Cara, a Mayara mandava uns vidinhos do Anthony. Eu falava, meu Deus do céu, como é ruim ficar longe. Meu Deus. Porque o lar é o porto seguro, é o lugar de paz, é o lugar onde você chega. Mano, hoje mesmo eu subi aqui pro escritório. Nosso escritório é em cima, né? A casa aqui é ao contrário. Aí o escritório é em cima e a cozinha e a sala é lá embaixo. E aí eu vim aqui no escritório, tava trabalhando, acabou que eu desço, tá a minha esposa e o meu filho no tapete brincando. Mano, não existe melhor coisa do mundo do que ver essa cena. Eu não quero ser um grande empresário, meus amigos. Eu não quero ser um grande pregador que não vai ter tempo para ficar em casa porque tem que pregar todo final de semana. Não, eu não quero. Eu quero isso. O simples da vida. É na família que tudo acontece. E depois que esse lar é construído, a partir daí, todo o restante passa a acontecer de forma natural. Porque se a família estiver desestruturada, irmão, vai desestruturar filho, vai desestruturar homem, marido, esposa. Mas quando a família está bem fechadinha, não precisa ser perfeita, mas está bem fechadinha entre eles, irmão, essas pessoas vão tocar o mundo por causa de quem eles são, o que eles emanam, o que eles transbordam na simplicidade da vida. Entendeu? Quer falar? Não, tô esvaindo aqui. Acho que, e de tudo isso que você falou, amor, acho que vale a experiência que você teve quando a gente casou, depois de, as pessoas conhecem a tua história, né? A primeira refeição que a gente fez em casa, como que foi o pensamento que você teve? Acho que é legal você compartilhar isso, pelo processo que a gente passou, né? Sim. Como pra quem me segue aí, quem não me segue, que tem uma galera aí que eu sei que veio pelo Instagram da Mayara, que eu escrevi esse livro aqui, Como Vencer o Pecado, eu tive muito conflito com o pecado sexual, problema de masturbação, pornografia, sedução, luxúria, enfim. Então, eu cheguei num nível que eu achei que eu não teria mais família, porque eu não conseguia controlar os meus próprios impulsos. Não conseguia controlar meus impulsos. Eu não conseguia não trair em toda a minha adolescência. Eu não conseguia ser um homem de uma mulher só. Eu não era algo que parecia ser mais forte que eu. Era emocionalmente imaturo, não conseguia controlar os meus impulsos. Então eu feri muitas pessoas. Uma dessas pessoas, e a principal pessoa que foi mais ferida, foi a Mayara. Mas eu feri meus pais, eu feri amigos. Então chegou num momento que eu achei que não teria mais família. Era um sonho para mim ser pai, era um sonho para mim ter família, mas eu achei que não daria mais. E quando eu não vou contar toda a história aqui, e quando eu consegui vencer essa questão, e eu e a Mayara casamos, e aí nós casamos, o casamento foi extraordinário, o casamento dos sonhos, que Deus, os milagres que Deus fez pra gente casar, absurdamente, foi loucura. Só que a gente casou, tipo, numa sexta-noite, né? E no sábado a gente passou um tempo ali mais, tipo, meio chapado ainda, que você acorda tarde e tal, e no domingo já fomos pra lua de mel. E passamos lá o tempo de mel, depois a gente voltou. Quando a gente voltou e a Mayara fez o primeiro almoço em casa, que eu comi a comida dela, mano, eu desabei de chorar. Porque ali caiu a ficha que eu estava casado e estava começando uma família. E foi quando eu pensei, cara, graças a Deus eu não desisti. Sabe, tipo, obrigado, pai, porque eu acredito que o fato de não desistir é o próprio Espírito Santo. Em outro momento eu falo sobre isso. Mas
o próprio Espírito Santo não permitiu que eu desistisse. Da mesma forma que o próprio Espírito Santo comunicava no coração da Maiara para não desistir de mim. E ele nos uniu e no final, porque nós não dizíamos, eu caía, falhava e levantava de novo. Caía, falhava e levantava de novo. Ninguém mais acreditava, ninguém mais... Cara, eu não culpo, porque quem vai acreditar em alguém que fala que vai mudar e não muda, e não vai mudar e não muda, eu não culpo ninguém do meu passado, entende? Quando eu falo assim que os líderes chegaram, sentaram com a Maiara e falou assim, ó, encontra outra pessoa, larga, chegaram a ponto de falar para ela, ó, se você continuar com ele é porque você apoia essa situação, é porque você aprova essa situação. Cara, eu não os culpo, porque eram religiosos, um padrãozinho de igrejinha. Cara, eu não os culpo, eu acho que se eu tivesse no lado deles, eu faria a mesma coisa, na ignorância, entende? Mas quando eu sentei naquela mesa, meu irmão, que eu falei, caraca, estou na minha casa, com a minha esposa, e daqui se inicia uma nova vida, eu falei, meu Deus, graças. Eu só desabava a chorar de gratidão, porque era um sonho realizado. Por isso que nós dizemos para você aí. E eu até estava falando com a Mari esse dia, mano, o tanto de coisa que a gente já passou, e nós só temos 7 anos, tá? De casado, né? Fora todo o outro processo que dá 2010, juntos vai fazer 14 anos, fora o tempo de amizade. Então, 14 anos. É muita história, gente. Agora com filho, é muita renúncia dos dois juntos. É muito processo, é muito choro, é muita alegria, é muitos medos. Essa live vai ficar salva, tá, gente? Tanto aqui, depois eu vou subir no YouTube. Pra ficar mais fácil, dá pra você assistir na TV e tudo. Eu fico louco quando... Eu não julgo, tá? Porque todos estamos suscetíveis a esses erros. Mas quando você divorcia, você decide acabar, cara, você tá jogando toda essa história, entende? É muita coisa, gente. Se a gente fosse falar só do tempo de 8 meses que o Antônio nasceu, o quanto de coisa que a gente teve que viver junto, ficar acordado de madrugada junto, ou ficar acordado um pro outro dormir, e luta, e o menino tem problema com sono, e a gente tem que pensar junto. E a gente tem que entender uma criança, pai de primeira viagem, a gente tem que entender uma criança sozinho, os dois junto, e renuncia, e chora, e passa dificuldade, e pressão, e chora junto, e ora junto, e declara junto. Cara, só esses 8 meses. Se eu falar assim, se eu tivesse só esses 8 meses com a Maiara, eu chegar aqui e falar, não quero mais nada, eu divorcio, meu Deus, quanta coisa foi jogado fora. Cara, mano, é muito dolorido ver uma família se desfazendo, né? Ontem eu acho que marcou uma pessoa de renome, de referência, que a gente assistiu uns cursos dela e tal, que falou de um divórcio. Cara, como aquilo me... Eu não conheço a pessoa, só pra você falar pra você. Eu não conheço, não é a pessoa que eu sento assim e converso. Eu sou uma pessoa que assistiu um curso, profissionalizando um curso. Só que aquilo entrou no meu coração com... Meu, é muito dolorido ver uma família se desfazer. Por isso que eu digo pra você, não desista. É possível. Em Cristo todas as coisas são possíveis. Marcos 9:23. Tudo é possível ao que crê. Mas é um processo dolorido? É. É um processo de entrega, é um processo de intimidade com Jesus, é um processo de aprender a confiar em Jesus para tratar o seu cônjuge, entende? Tipo assim, Jesus, eu não, por mim, filho, eu já jogava esse fulano na caçamba, mas eu acredito na família e eu vou amá-lo com um amor incondicional. Por que incondicional? Porque independente do que ele fizer, independente de como ele me tratar, eu vou amar como Jesus ama. Só que eu entrego nas suas mãos porque eu não sei mais o que fazer. E você deixar Jesus trabalhar e amar essa pessoa todos os dias. Com a esposa a mesma coisa. Com o filho rebelde a mesma coisa. Porque o que você precisa fazer, gente, não é tentar mudar, não é tentar pressionar, não é acusar, é amar. O amor nunca falha. Mas é um amor, não é o amor humano, gente. O amor humano é ferido quando a pessoa quando não há retorno. O amor humano é ferido quando não há retribuição. Aí ele é frio comigo, então você é frio com ele. Isso é um amor humano. Não, o amor divino é. Ele foi frio comigo? Tá bom, então toma mais amor. Ele foi duro comigo? Toma mais amor. Porque é Jesus através de você amando aquela pessoa.
E, cara, quando Jesus ama outra pessoa através de você, destrói todo orgulho, destrói toda frieza, todo trauma, todo conflito, destrói tudo. É isso. Acho que se resume a nossa live, né? Chegando no fim, praticamente, né, amor? Mas o Abner contando essa experiência dele, eu pedi para ele contar, porque eu vi muitas pessoas sentadas na mesa, pensando em desistir. E o que eu tenho para dizer para você, chama Jesus para essa mesa. Não desiste. Chama o próprio amor para fazer parte, porque Jesus, ele é o amor. Então é dele que você precisa, é dele que a sua família precisa. Então chame ele para sua família. Chame ele para dar as direções, chame ele para te mostrar o caminho, para te mostrar aquilo que você precisa. Chame Jesus para fazer parte da sua família. Então, chame ele para revelar: Senhor, eu quero que o DNA do meu lar seja Jesus. Eu quero que o DNA da minha casa seja o DNA de Cristo. Que a minha família seja a família aos olhos de Cristo. Não desiste. Até que você chame Jesus e Jesus fale para você: desiste, que eu acho muito difícil. Ele olhar e desistir de uma família, ainda existe possibilidades para a restauração do seu lar, para a restauração da sua casa, para a restauração dos seus filhos. E o meu desafio aqui, né, nessa primeira live, é: faça amanhã algo diferente pela sua família. Fale eu te amo para as pessoas que fazem parte da sua família. Fale um eu te amo para o seu filho. Há quanto tempo faz que você não fala eu te amo? Há quanto tempo faz que você não vai no quarto do seu filho ou da sua filha e dá um beijo de boa noite e diz eu te amo? Pode dormir. Descansa que eu estou aqui. Há quanto tempo faz que você não olha para sua esposa, para o seu esposo e diz eu te amo? Faça como Jesus. Pai, eles não sabem o que fazem, mas eu estou aqui, me entregando, me rendendo e fazendo por eles, mesmo eles não sabendo o que eles fazem. Talvez você esteja olhando para o seu esposo e falando: eu acho que ele não sabe o que ele está fazendo. Talvez você esteja olhando para a sua esposa, acho que ela não sabe o que ela está fazendo. Mas ame, seja Jesus para essa pessoa. O amor é a resposta de tudo. E quem é o amor? Jesus. Então, ele é a resposta para tudo o que você precisa dentro do seu lar. Acho que é isso, né, amor? Por hoje. É isso. E agora, pessoal, nós definimos juntos fazermos 4 lives, tá? De quarta-feira, 4 quarta-feiras seguidas. Essa é a primeira, vai ter mais 3 quarta-feiras seguidas. E vou ser bem sincero para você, nós estamos rendidos, sendo direcionados pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos está mandando fazer isso. Cuidar é ter famílias e casais. E eu acredito muito fortemente nisso, que isso vai ir para um lugar muito profundo. Então a nossa ideia é, primeiramente, 4 lives, a gente abrir um grupo de WhatsApp, tá? Que é o DNA do Lar. E neste grupo de WhatsApp, entra todo mundo que quiser, tá? Provavelmente depois dessas 4 lives, nós vamos começar a fazer algumas reuniões mais fechadas, tipo Zoom e Google Meet, para que você, como casal, possa se expor também, falar, não só ficar ouvindo a gente aqui na live, tá? Você possa se expor, fazer perguntas ali, e acredito já estar no nosso coração de coisas presenciais, tá? Então, se você quer participar de tudo isso, eu aconselho você a entrar neste grupo. Nos stories, nós fizemos uma sequência de stories, tem lá o grupo, o link para entrar no grupo. Só você clicar e você entra direto. Nós vamos, cara, e não vai demorar. Coisa rápida, nós vamos partir para algo presencial, calor humano, tete a tete, olhar no olho, sair só desse mundo de tela. E não importa de onde você é, eu aconselho você vir aqui em São Paulo. A sua família
é importante, ela vale o tempo, ela vale o investimento de passagem disso, de aquilo, e vir aqui e provavelmente nós vamos fazer algo assim, tipo de um dia, das 9 da manhã às 9 da noite, e passarmos um dia inteiro junto, falando de família, deixando Deus transbordar no nosso coração. Nós estamos também com alguns casais que estão vindo nos ajudar, tá? Nós já temos alguns nomes, que é o André e a Bruna, o Rodrigo e a Laila, tá? São já 2 casais que se disporam a nos ajudar nesse processo de servir outros casais e famílias, tá? Eles já estão lá no grupo, então são pessoas que estão extremamente aptas, porque não vai dar pra gente cuidar de todo mundo, não dá pra gente assistir todo mundo. E Deus já nos conectou antes de começar a missa. É muito louco quando você faz o que Deus te manda, porque as paradas vão se conectando, se conectando, se conectando. Pessoas que sentaram na nossa mesa, o André e a Bruna sentaram na nossa mesa, Deus já estava falando com eles sobre casais, já falando, vamos. E o Rodrigo e a Lara estavam fazendo a mentoria com a gente na penúltima sessão de mentoria. Meu coração já conectou e falou assim, é eles que também vão ajudar, então pessoas que estão aptas para isso. Gente, o que Deus vai fazer vai ser maravilhoso, porque Ele ama a sua família. Agora eu vou falar para você, não tem cronograma não, tá? A gente só tá sendo direcionados pelo Espírito e fluindo com o Espírito. Então, uma coisa, a Maiara é psicóloga, tá? Então, tem pessoas que estão vivendo coisas urgentes. Entre em contato com ela, lá no link da bio dela. No link da bio dela, você consegue clicar e já conversar lá direto com ela para marcar sessões de terapia. No processo de maior dificuldade, né, amor? Nós fizemos terapia, eu fiz terapia individual, ela fez terapia individual, nós fizemos terapia de casal, para depois decidir casar, tá? Então nós tivemos, sim, ajuda emocional de um profissional, que eu sou grato até hoje, cito o nome dele no livro, Ari Guarnieri. Então, se você precisa de uma ajuda mais das suas emoções para poder passar por esse processo, tem a Maiara ali para te auxiliar, tá? Nesse processo. Então, eu aconselho que você faça isso. Siga a Maiara. Se você não me segue, me siga se faz sentido para você este conteúdo. Então, é isso, pessoal. Quarta-feira que vem. Vamos dar umas graças a Deus que nós fizemos uma live do começo ao fim, o Anthony dormindo. Gente, olha, ele tá aqui. Teve gente que perguntou cadê ele, né? Ele tá aqui, Lá, ó. gente. Dormindo, ó. Dormindo pleno. Isso foi uma das coisas que a gente pediu pro Espírito Santo, né, amor? A gente falou, olha, ele precisa dormir. Vamos contar esses testemunhos. Numa dessas lives, talvez na próxima já, a gente começa a contar uns Sim, testemunhos de umas paradas que a gente pede pro Espírito Santo, sobre como fazer o cachorro parar de latir quando a gente sai, sobre como fazer o cachorro fazer xixi no tapetinho, muita sobre qual a muita estratégia coisa, para ajudar o filho a dormir na soneca, porque ele só estava dormindo no muita colo. coisa. O Espírito Santo respondeu Tem todas, muita gente, coisa. tá? Então, é isso. Quarta-feira que vem, às 21 horas, nós estamos aqui para falar do DNA do lar. Amanhã, pessoal, para quem tem problema ainda com pecados, seja ele de qual ordem, amanhã, às 8 da manhã, eu estou ao vivo. De terça e quinta, às 8 da manhã, eu estou ao vivo com a série Como Vencer o Pecado Sem Esforço Próprio, baseada no meu livro, ok? É isso. Quer falar mais alguma coisa, amor? Não, acho que é isso. Acho que quem quiser entrar no grupo do WhatsApp, Por não se favor. esqueça, Tá lá no entre, Store. né? A gente tá lá conversando e dialogando com vocês. Se não encontrar, chama no direct, que a gente manda para vocês o link do WhatsApp aí para vocês poderem entrar. E é Certo? isso. A live vai ficar salva no feed, tá? No meu feed, né? Porque foi eu que subi a live. Mas eu vou baixá-la e vou subir no YouTube e ela vai ficar numa playlist em série, as 4 lives. Claro, se não cair a luz em alguma live, perder a live. Então, vai ficar lá e aí eu aviso no grupo, tá bom? É isso, pessoal. Boa noite. Não desista da sua família. Deus ama a sua família. Jesus ama a sua vida e Ele quer construir, através de você, um lar onde a presença dele flui de forma natural. Amém? Show? É isso aí. Show. Tchau, Falou, tchau, Thiagão. pessoal. Tamo Boa junto. noite.